boa tarde. Hoje, terça-feira, 12 de dezembro de 2017, agora 20 para 7 aqui, quem fala é o Thiago. E esse é mais um fechamento de mercado capitalista. O mercado estava se encaminhando mais um dia aí para fechar morno, ficou em alta, ficou em baixo, o volume um pouco abaixo da média ainda, né? Até que veio a notícia agora no final do pregão que o TRF4 marcou o julgamento do Lula agora já para o dia 24 de janeiro, na virada do ano, né? Para vocês terem uma ideia, a Petrobras chegou a subir 1,40, né? 1,40 bem no leilão de fechamento. Acabou puxando todos os papéis e Bovespa fechando em alta aí de 1,4%, 73.813 pontos. O dólar futuro que estava operando com alta de 0,70, 0,73, deu uma voltada e fechou com alta de 0,23 a 13,31. Tá? Nos Estados Unidos, Dow Jones em alta 0,58, S&P alta de 0,23, Nasdaq baixa de 0,15. Na Europa, todas as bolsas em alta, 0,44 Eurostoxx, CAC na França 0,75, FTSE, Reino Unido 0,63, DAX na Alemanha 0,46 de alta. Petróleo operando em baixa, Brent 1,65, WTI baixa de 1,31. Hoje nós tivemos então a informação, tivemos a ata do Copom, né, mais cedo, indicando aí queda de juros para 6,75 na próxima reunião, condicionando a baixa de 6,50 com a aprovação da reforma da Previdência, que, ao que tudo indica, aí só deve ficar para o ano que vem. Tá? Hoje tivemos também o vencimento do índice futuro, né, os contratos INDZ e o WINZ. Agora já dá para negociar o INDG e o WING com vencimento em fevereiro do ano que vem. Noticiário corporativo, aí tivemos a CVM que anunciou a abertura de novo processo contra a JBS. Hoje os papéis acabaram fechando em alta, na verdade quase todos os papéis aí, mesmo os que vinham operando embaixo com essa notícia do julgamento do Lula, acabaram subindo forte no pregão. JBS não foi diferente, subiu 3% hoje. Prio 3 convocou, PetroRio que convocou a GE para decidir recompra até de 1 milhão de ações, subiu 2,2%. Tá? Hoje nós tivemos o MRV Day, na semana passada nós tivemos o Magazine Luiza Day, que fez com que as ações dessem uma bombada, o mercado gostou bastante do que foi passado, né? Com o MRV hoje não foi diferente, a empresa anunciou aí que projeta investimentos na ordem de 50 bilhões de reais para os próximos 10 anos, anunciou também que as vendas brutas, tanto de outubro quanto de novembro, foram recordes, tá? As ações subiram hoje 5,43, né? Um dos destaques de alta IMRV. Voltaram também as especulações em relação à compra, tanto por parte da Estácio quanto por parte da Croton, de empresas de educação básica, né? Desde que a Croton tentou comprar a Estácio e o CAD não permitiu a fusão, elas começaram a ir atrás dessas empresas de educação básica, e hoje aí mais uma vez veio a informação no mercado de que a Croton estaria interessada na Somos Educação. Então vamos aguardar aí nos próximos dias, né? As duas empresas negaram, né? Mas vamos aguardar o desdobramento disso aí. Ser Educação hoje fechou com alta de 2,39. E a Petrobras, como eu comentei, que foi um dos destaques de recuperação no final do pregão, elevou mais uma vez em 1% o preço do diesel e novamente elevou o preço da gasolina agora em 1,1%. Petrobras acabou fechando em alta aí de 0,72. Pagamento de proventos amanhã, né? Vivit 3 paga 33 centavos por ação e a Vivit 4 0,36. Nos dois casos, juros sobre capital próprio. Alpargatas também paga juros sobre capital próprio, 7 centavos para a Alpa 3 e 8 centavos para a Alpa 4. Já a Ering também paga juros sobre capital próprio, vai pagar aí, 25 centavos por ação. Da minha parte era isso, pessoal. Já vou passar aqui para o Danilo. Ele vai comentar a respeito aí das nossas operações recomendadas. Hoje teve bastante coisa recomendada, né? Principalmente no day trade. Falar como foram os principais papéis, comentar a respeito desse fechamento do pregão aí com alta da bolsa, mais de 1%, né? E também fazer a análise aí dos principais ativos da bolsa. No mais era isso. Um bom fim de tarde a todos. Até mais.
Muito boa tarde, pessoal. Quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalizo Consultoria Financeira. O índice Bovespa aí animou no final do dia aí com a notícia do julgamento do Lula. Nós fechamos aí então com uma alta de 1,39%. O que deixa a desejar ainda é o volume. A gente segue aqui vários dias com volume na média, um pouquinho abaixo da média. Eu já vou passar a vocês o que teve de interessante nesse fechamento aí. Só relembrando que a gente segue em tendência de baixa. Deixa eu pegar outra cor aqui para ficar mais claro para vocês. Seguimos em tendência de baixa dentro de um triângulo, que seja uma formação gráfica de indefinição. Hoje, então, o índice novamente foi lá testar a linha inferior do triângulo, também testou aqui essa zona que eu tenho de suporte, que o índice não consegue perder, sempre deixa aqui sempre deixa uma vela inferior ou não consegue fechar com candle abaixo. E o de importante hoje, então, fechamos com candle branco acima da LTB, o que não acontecia desde o topo marcado, tá? Essa LTB está traçada aí em cima, principalmente aí das velas dos candles, dos topos marcados lá no topo histórico. Pela primeira vez a gente fecha com candle branco acima dessa zona. E o OBV, que é um indicador aí que eu uso para medir força dos comprados e vendidos. Ontem já tinha rompido sua LTB do prazo no curto prazo, deixa eu ajustar a LTB do longo prazo que desconfigurou. Agora sim. Ontem nós já tínhamos rompido essa LTB no curtíssimo prazo, que também vem definida, e hoje se aproxima aqui da LTB do prazo mais longo. Então, o Bovespa aí dando uma clara indicação de força compradora. Então, atenção aí, podem começar a abrir várias oportunidades na parte compradora. É o momento de se pensar em compras, ao meu ver. Índice Bovespa, então, amanhã fechando acima, principalmente se conseguir vir aqui testar e fechar acima de 74.500 pontos, é uma clara indicação de reversão de tendência. Claro que precisa confirmar, é apenas um sinal deixado hoje, e fica o alerta aí, o volume abaixo da média. O dólar futuro, por sua vez, deixa eu colocar aqui para vocês, uma alta de 0,03, volume acima da média, foi lá, testou a zona de resistência aqui em 3.340, está em tendência de alta, deixou um belo candle de topo aí. Então, estamos em tendência de alta no curto prazo, nós temos aqui um pivôzinho de alta, testou já a zona de resistência, indicação então é de correção, nós temos como primeiro suporte 3.280, posteriormente 3.260, e a LTA do prazo mais longo aqui pode segurar o ativo caso venha corrigir um pouquinho mais forte. Então, dólar futuro indicação de correção, o índice Bovespa dando uma sinalização aí de possível alta. Eu vou passar aqui então agora as operações de day trade e já comento aí os movimentos do dólar futuro e o índice do mini índice e do dólar futuro. Hoje então em day trade em ações a gente fez 7 operações, 5 gains, 2 losses, 2,47% de ganho. No índice, 2 operações, 250 pontos de ganho, 2 scalperzinho rápido aí. No dólar, 2 operações, um ganho, um loss, 5,50 pontos. Essas operações formalizadas, tá? Até a gente deu indicação eu dei uma indicação de possíveis outras operações, no mesmo dia a gente estava sem volume para operar ações, posteriormente entrou o volume, a gente começou a operar aí mais forte na parte das ações. Vou passar então aqui, a gente fez a operação hoje em Fibra, que foi o loss, na verdade foi no 0 a 0, aí stop no 0 a 0, BR Foods um stop gain de 1,04,
Braskem, stop loss parcial de 0,34, Uzi Minas, stop loss parcial de 0,57, Vale 5, gain cheio de 0,55, CSNA 3, gain cheio de 0,8, Uzi Minas a gente virou a mão, um gain parcial de 0,01. Vou passar aqui as operações, então, tentar passar o mais rápido aqui. Bastante operações, então, Fibria, vou botar a média. Foi uma venda no começo do dia, candle aqui com volume, rompendo a média móvel, ficou alguns centavos no nosso objetivo, a gente foi deixou esse candle próximo da média 9, a gente botou stop na entrada, a gente foi estopado, possivelmente não deu entrada, porque aqui os candles eram do mesmo tamanho dos candles que a gente entrou anteriormente, então a gente ficou de fora, subiu direcionalmente muito forte aí, foi um momento de compra no índice Bovespa, que a gente virou a mão até para comprar os em Minas. BR Foods, primeiro a gente tem uma indicação de como expiração desse candle, não confirmou, negativou, venda, então a gente virou a mão, ficou um centavo aqui do objetivo, a gente decidiu sair aqui nessa barra, posteriormente tocou e positivou como todas as ações na bolsa, então um gain praticamente cheio aí, mas foi um gain por price action, não foi por alvo. Braskem, então, a gente fez uma venda também, perdendo a mínima desse candle, ficou próximo aqui do alvo, se não me engano, a gente saiu estopado na máxima desse candle. Stop loss parcial, então, Uzi Minas, venda, perdendo a mínima do candle, saindo das médias, tentando pivô de baixa com volume, deixou esse martelo com volume em cima da média, saiu com stop com price action, na aspiração da máxima desse candle, que foi um stop loss acertado. Posteriormente, a gente entrou na compra aqui, candle com volume, saindo das médias, pivô de alta, tocou. Nosso objetivo foi justamente a máxima do dia, a gente saiu um pouquinho antes, porque ficou aí namorando, não tocava no objetivo, a gente saiu com 2 centavos a menos do objetivo, mas o objetivo foi a máxima do dia. Um belo trade aí de virada de mão. CSNA 3 também, nesse momento que o mercado virou, a gente pegou uma compra no ativo, que foi neste candle nos 15 minutos, entrada de volume, nós já tínhamos aqui vários testes da zona de resistência, mas uma resistência no diário, então foi uma compra aí por price action, expectativa no pivô de alta, rapidamente chegou no objetivo, tinha um objetivo um pouquinho mais curto, andou bem mais, aí no final fechou bem positivo o ativo. E use Vale 3. Também na virada do mercado, a gente pegou uma compra de operação da máxima com objetivo fechamento do gap, foi price action, não teve, também aqui dava pela candle de ignição, tendo com volume sendo das médias, tocou no objetivo, a gente ficou de fora de BBDC4, que oportunidade que a gente tinha visto aí, teria chegado no objetivo, mas o trade andou antes, aí a gente conseguir formalizar. Candle saindo das médias, teria chegado no objetivo, mandou bem mais, fechou bem interessante aí, Bradesco. No dólar, então, WF 18, começou o dia aqui na parte positiva, a gente fez uma compra na superação de 3.315, que era uma zona de resistência no diário. Nós tínhamos alvos de 10 pontos, 3.325, com RP em 4, a gente antecipou um pouquinho a saída em 3.323, se não me engano, 5 minutos, deu uma indicação de topo nos dois. Justamente nesse candle aqui a gente saiu, depois tocou, corrigiu, aqui a gente não viu oportunidade de compra, aqui sim foi uma oportunidade de compra, porque a gente perdeu o time aí, subiu forte, fez aqui um padrãozinho de topo, a gente fez uma venda nesse candle, a gente foi estopado com 0,5 na volta, fez aqui um padrão de alargamento, que é um padrão complexo, ficando de lado, e no final do pregão, então, fez aqui uma linha de tendência de baixa, rompeu o suporte e caiu forte, deixando o candle de topo no diário. Então, ficou a tarde toda lateral, no final do pregão, no finalzinho do pregão aí, deu uma queda. A gente tentou pegar um trade de correção, não conseguimos. No índice, então, novamente, um dia bem complexo de se operar no índice Bovespa. Tivemos queda e alta. No começo do dia, então, vou botar no gráfico de 15 minutos aqui para vocês. 15 minutos caiu direcionalmente, a gente pegou uma vendinha no 5. Foi justamente aqui nesse pivô de baixa. Tá? Como pelo horário aí, estava sem volume, andando devagar, a gente
eu prefiro fazer aqui um scalperzinho de 100 pontos, andou cerca de 400 pontos, posteriormente subiu direcionalmente, tá? Nos 15 minutos a gente for ver, a gente tem essa indicação aqui, dava a indicação de ser um dia baixista, a gente estava buscando uma venda nessa região, só que subiu direcionalmente, a gente cancelou a venda, formou aqui nos 5 minutos, vou colocar aqui para vocês, 5 minutos formou uma onda 1, 2 e onda 3. Então chegou no objetivo, andou um pouquinho mais, ficou na resistência e a gente fez uma vendinha aqui para o price aqui no triângulo formado. 2 minutos buscando 150 pontos. Formou um triângulo, a gente fez a venda no rompimento aqui. Andou bem mais, a gente ficou aguardando uma possível formação de um oco aqui. Mas andou direcionalmente, ficou lateral durante a tarde, aí, derivando aqui nessa região, e no final do pregão aí, puxou forte devido à notícia do Lula aí, da marcação do julgamento do Lula. Em ações, então, a gente tem uma operação aberta. Vou colocar aqui para você, SLCE. Ativo andou bem hoje, a gente fez uma comprinha ontem, está andando bem aí a operação com 2,% de ganho. Ambev, a operação que a gente comprou no rompimento de 21 em 1, está andando bem, nós temos o alvo lá em cima no topo. Braskem, a gente tem uma operação de venda, não andou bem, a gente está com o stop acima da máxima de ontem, que é um stop de 0,70, stop curtinho. Cirela, que a gente tem uma compra aqui no rompimento em 20,81, está dentro de um triângulo, com a BV bem ascendente, vamos ver se rompe amanhã a máxima aqui em 12,86, para confirmar a reversão de tendência no curto prazo. A gente já teve aí vários papéis do setor revertendo a tendência. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui em aberto, de swing trade. Hoje, então, a gente começou a abrir uma venda em high yield. Tem um pivô de baixo, o BV vem descendente, fechou com uma espécie de martelinho, a gente segue com a expectativa de queda para o ativo, fazendo um topo mais baixo que o anterior, tanto no semanal como no diário. Então, entrando em tendência de baixa, se a gente perder a mínima do dia de hoje, aí confirma essa tendência de baixa. Primeira parada no fundo anterior 11,45, posteriormente só lá na casa de 10,60 a 10,50. Vamos aqui para as análises do índice Bovespa, os principais ativos, então, do chips, Ambev subindo 1,65, confirmando a reversão de tendência novamente, com volume acima da média, que anda fechando na máxima, e está comprado de administrar stop. Tem tudo aí para vir buscar o topo anterior. O BV vem bem comprador, indicando força dos comprados. BBAS subindo 2,19, volume um pouquinho abaixo da média, segue em definição, estamos dentro de um triângulo aqui, quem quer comprar no risco aí a superação da máxima no dia de hoje, e eu aguardo uma sinalização um pouquinho mais forte. BBDC4 fecha na máxima, com volume na média, OBV vem melhorando, próximo aqui fecha na resistência aí da LTB no curtíssimo prazo. É possível se buscar uma compra na superação da máxima no dia de hoje, com stop na mínima, buscando a reversão de tendência, com alvo final lá no topo anterior. BR Foods marcando um fundo, subindo 1,06. Temos então resistência importante só aqui em R$41. Antes disso, a gente pode traçar resistência com Fibonacci na casa de 38, posteriormente na casa de 39,80, 39,90. VMF3 marcando um fundo com volume na média, em tendência de baixa. Ativo vem fazer um repique. Pode repicar então até a nossa média aqui de 21, que também aqui é uma região de 50% de retração de Fibonacci, até o rompimento em 23,42, que é a retração de 61 de Fibonacci, ou 22,74. Ativo em repique, hein? Não deu uma sinalização clara de entrada ontem, com volume abaixo da média, hoje segue fazendo alto com volume abaixo da média. TCA4, volume na média, subindo 0,4, dentro do movimento lateral, vejo compra só acima de 10,85, que ativaria um pivô de alta. Itaú se aproximando da linha de tendência, a gente traçar aqui a linha de tendência de baixa aqui dentro do triângulo
através dos corpos aqui a gente está tentando o rompimento, hoje com volume na média, pode sim se buscar uma compra esperando 42,90 aí com stop abaixo do candle para buscar o topo anterior, com expectativa de reversão de tendência. Croton subindo 4,30, indicação então de um rompimento falso, pode ser uma indicação de um rompimento falso, com volume acima da média, padrão de fundo, ativo, precisa esperar a máxima de hoje, 17,31, para tentar fazer um repique, onde teríamos aqui a região de Fibonacci, deixou como resistência justamente a região de 17,75, 17,80. Se o ativo confirmar um rompimento falso, ele pode sim fazer um movimento de alta um pouquinho mais forte. Geralmente, quando a gente tem um rompimento falso, o mercado tende a corrigir um movimento contrário um pouquinho mais forte. Petro 4 subindo 0,72, com volume na média, mantendo suporte. Interessante, Petro 4, então, o ABV rompe seu triângulo, quase próximo de romper a resistência aqui desse dia, indicando força dos comprados numa zona de suporte. Quem quer buscar uma compra por risco, é compra aí na expressão da máxima do dia de hoje, com stop na casa de R$15, stop curtinho, para tentar buscar uma reversão de tendência. A gente está dentro aqui no curtíssimo prazo também, dentro de um triângulo para a Petrobras. E Vale 3 subindo 1,17. Deixa eu botar o volume para vocês, com volume um pouquinho abaixo da média, mantendo uma zona de suporte. Vale sim uma compra aí, depois de um teste de uma zona de suporte, um candle comprador. Operação da máxima de hoje, com stop no fundo anterior, é uma compra válida para Vale 3. Destaques de baixa e de alta hoje, então. Destaque de alta, o IBR3. Eu acho que nós tínhamos aqui, parece uma cunha, se eu não estou enganado. Isso mesmo. Confirmou o rompimento dessa cunha hoje, com volume acima da média, deixa uma vela. É um ativo aí que tem dependência direta com notícias, né? Presa em recuperação judicial, é válido uma compra com dispersão da vela, com stop na mínima, um stop um pouquinho caro, de 10%, então tem que entrar com a mão menor, buscando o topo anterior com alvo 21%, pode sim ser um trade que deve andar bem aí. O papel, geralmente, quando dá um sinal positivo, ele anda bem, tanto na venda como na compra, né? MRV3, subindo 5,43, com volume na média, rompendo resistência, candle Marabozum, candle de ignição, barra elefante, tem várias nomenclaturas para esse candle, rompendo resistência, indicação, então, é de vir buscar resistência em 14,52, posteriormente topo lá em 14,80. Estácio, que ontem até comentei que é uma possível venda para o trader mais agressivo na perda mínima no dia de hoje, dia de ontem. Hoje recupera tudo praticamente, com volume na média, entra novamente para dentro do triângulo. Então, ficamos de olho aí para a perda da mínima do dia de hoje ou rompimento da máxima do dia de ontem. Podem ser operações válidas aí, tanto na ponta compradora como vendedora. Destaques de baixa. Brin 3 segue caindo, 7,64. Ontem fez um pivô de baixa, hoje confirma. Segue aí na sua mínima histórica, então não temos região de suporte ativo, tem caminho livre para cair, nenhum sinal de fundo no momento. O NIP 6 caindo 3,53, ontem deixou um candle de definição, deixa eu ver se é em cima da retração de Fibonacci, isso mesmo, em cima da retração de 61 de Fibonacci, indicando então aqui uma possível reversão de tendência no curto prazo, um candle com volume acima da média, fechando próximo da mínima. Se perdeu o suporte aqui na casa de 15,60, indica aqui a busca por fechamento do gap e reversão de tendência no curto prazo. A R-Loca em 2,93, deixa o martelo na zona de suporte, ativo em tendência de baixa, não vejo nada a se fazer, quem quer tentar uma compra por risco aí, pensando no repique, compra na casa de 8,71, 1.003, segue tendência de baixa, 52 de queda, fez um pivô de baixa ontem, onde vem confirmando, volume acima da média, já tocando numa zona de suporte em 7,50, 7,60. Perdendo essa região, deve buscar aqui o fundo na casa de 6,60, que seria o alvo, na verdade, aqui 6,80, 6,60, o alvo dessa bandeira. A gente tem aqui a figura gráfica de bandeira. Se confirmado, deve buscar essa região de suporte. Alguns ativos para comentar junto com vocês.
Vamos lá, ativo que vem me chamando a atenção, a BCB4, trabalhando na zona de suporte, não consegue perder, o OBV, clara divergência dos preços, aí o OBV ascendente, preços lateralmente, então atenção, ativo pode ganhar força para tentar reverter a tendência, se esperar aqui a região de 16,20. CL3, no fechamento aí deram uma puxada, a maioria dos papéis no fechamento puxaram bem com volume acima da média, rompendo zona de resistência, vem buscar aqui a zona de resistência na casa 24,15, compra a superação da máxima de hoje, com stop na mínima, para ir buscar o topo anterior lá na casa de 25,75. Estácio eu comentei já. Aliança, ativo dentro de um triângulo, hoje com volume acima da média, tentou perder a linha inferior, não conseguiu, fecha com martelo, um candle de indicação compradora, em cima de uma zona que ele vem respeitando aqui de resistência 17,30. Deixa eu dar uma olhada aqui no OBV. O OBV melhorando bastante, já rompeu a zona de resistência aqui do dia 4/12, eu vejo compra, superação da máxima do dia de hoje, CSNA3, ativo também que vinha com divergência no OBV, deixa eu tirar o dia de hoje, que é o dia, vem aqui OBV ascendente, andando de lado numa zona de suporte, ou seja, divergência de alta aqui para SSNA3, hoje confirma, rompendo uma zona de resistência importante, com volume na média, temos aí na resistência 8,10. Se romper 8,10 aqui, faria um pivô de alta, com topo, fundo duplo, indicando reversão de tendência, posteriormente precisa romper a LTB do prazo mais longo, onde nós temos 2 toques. ELET3 e ELET6, ativos testaram zona de suporte, ativos em tendência de baixa, fecharam os dois aí com martelo. ELET3 está mais interessante, com volume acima da média. Ativo aí pode tentar fazer um movimento de repique, eu não vejo muito espaço para repique. Quem está comprado aí, vendido, desculpa, fazer manutenção do stop. Quem pensa numa compra, buscar lá o fundo anterior na casa de 17,60, a gente não tem um risco ganho muito bom para ativo. Ainda fico pensando em vendas para ELET3 e ELET6. EQTL, ativo que a gente está de olho para comprar, hoje rompe a resistência com volume um pouquinho abaixo da média, OBV bem comprador, compra na superação da máxima de hoje, está no topo histórico, tem caminho livre aí para andar. EVEN3 também rompe LTB, deixa o volume abaixo, mas o OBV bem comprador aí. Eu vejo como superação da máxima de hoje, para romper depois posteriormente 5,40 aqui para confirmar o pivô de alta e reversão de tendência no curto prazo. Hipermarcas, dia de alta, deixa o volume a desejar. Eu vejo como superação da resistência, acho que tem bastante gente de olho, aí, bastante analistas e traders de olho nesse trade, segurando as retrações. Ele é agressivo, busca uma conspiração da máxima no dia de hoje, com expectativa de retomada da tendência de alta, ativo está bem lateral. IGTA3, volume acima da média, segue aqui uma zona lateral. Atenção amanhã, se o ativo começar o dia com volume e romper essa zona aqui, compra para IGTA3 para reversão de tendências do curto prazo. MYPK3 deixa um martelo, sem volume praticamente, está se mantendo nessa região, o OBV vem bem comportado aqui, dentro desse movimento corretivo, eu vejo compra para o ativo na superação da máxima do dia de ontem, para reversão de tendência de baixa para alta. Rente 3, ativo aqui, está testando uma zona de resistência, chama a atenção que a gente tem uma cunha aqui, o ativo não consegue esperar a resistência, o BV vem bem fraco, então atenção aí. Quem está pensando numa compra, eu aguardaria um pivô com volume acima de 21,39. Se perder essa cunha para baixo aqui, deve fazer tentar uma reversão de tendência. 23, tenda 3, com volume acima da média, fazendo pivô de alta e rompendo LTB. Vejo compra para ativo, superação da máxima do dia de hoje. Stop no fundo anterior aqui, ativo tem pouco histórico gráfico, então, vou ver aqui no gráfico diário, se esperar aqui a casa de R$19, tem caminho livre aí para andar.
vinha em tendência de baixa no curto prazo, estava dentro do movimento do triângulo, que é uma indicação de definição, hoje rompe com volume, é uma indicação de compra, o BV está bem comprador, hein? Tem tudo aí para fazer um movimento de alta pelas condições técnicas. Vale de VLID 3, ativo em tendência de baixa, numa zona de suporte, está tentando fazer um fundo duplo, nós temos uma divergência no OBV, pode sim se buscar uma compra aí por risco, um rompimento aqui de 16,96 para buscar uma reversão de tendência. Nós temos aqui um possível fundo duplo bem desenhado para VLID. VUC3, VUCABRAS. Tendência de baixa, deixa um candle branco sem volume, fora das bandas. Cadê? Agora sim, temos aqui um fechou fora, fechou dentro. Ontem fechou fora, hoje dentro, candle branco, depois de vários dias de queda. Pode ser um trade contra a tendência, inspiração da máxima, stop na mínima, para buscar aí primeiramente a média de 9, posteriormente a média de 21, que deve estar nessa região, conforme ativo andar, e resistência anterior na casa de 8,90. Seriam os 3 alvos para o VUC3. E VEG, chamando a atenção aí, hoje deve ter estopado bastante gente que comprou aqui nesse rompimento, ou até mesmo aqui na violação do rompimento. Deu uma indicação de rompimento falso, corrigiu até as médias, hoje com volume na média, e deixa um belo martelo, uma zona de resistência ao BV. Agora sim, rompe sua resistência, esticando força dos comprados, pode sim se buscar uma reentrada quem for estopado, ou entrada no ativo, expressão da massa de hoje, com stop na mínima, em VEG 3 ativo em tendência de alta, em se mantendo aí suporte depois do movimento corretivo da não confirmação do rompimento. Essa então foi a análise de fechamento do pregão. Tenham todos aí uma boa noite, nos encontramos amanhã no Bom Dia. Na verdade, amanhã eu não vou estar presente no Bom Dia Capitalismo, só o Thiago, então nos encontramos na análise de fechamento do pregão. Forte abraço a todos.